Mas a cheia de todo o rio carregava muito cuspe de espuma por cima, sinal de que ela ia aumentando com maiores chuvas nas nascentes. Assim, mesmo assim, não perdemos de breve chegar e de arrecadar a munição que se queria, total toda. Arredondamos. Agora em hora, que era que faltava. Comigo, redor de mim, quem quisesse guerra. Todos e todos tinha vez. Eu achava que queria bem o meu pessoal, feito fossem irmãos meus, da semente de um pai e na madre de uma mãe gerados num tempo. Meus fios, para que relembrar, divulgar dum e dum, dar resenhas do Dimas doido, que xingava nomes até a galho de árvore que em cara dele espanejasse, ou até algum mosquitinho chupador. Do Diodolfo, mexendo os beiços num bis-bis, que era que sem preguiça nenhuma rezava abaixo ou repetia coisas de mal da vida alheia, conversando com si mesmo. Do Suzarte, tomando óleos de tudo, chão, árvores, poeiras e estilos de vento, para guardar em sua memória aqueles lugares em léu. Do Cicrano João, em ancas de seu burro, e do Araruta, de toda confiança, esse homem já tinha para mais de umas 100 mortes. Do Giribibe, que a recorrer da guia à culatra por necessidade de cada coisa ouvir, recontar e saber. Ou do Feliciano, que abria muito o olho-são para melhor entender o que a gente dizia. Tuscaninho Caramé, que cantava bonita voz, alguma cantiga sentimental. João Conclis, dobrando um assovio comprido sem fim, como esses que são dos tropeiros dos campos goianos. Ou José do Ponto com o Jacaré, tocando os cargueiros com sua traia de cozinhar. Mas refiro miúdos passos, coisinhas que a gente vislumbra em ocasião de momento e que quase não esquecem com pena. Pois eu pensasse a breve na responsabilidade que a minha era, quando via um homem idosamente respeitável como Marcelino Pampa, e que já tinha sido chefe, seguindo por seu próprio gosto, no meio do andamento dos outros, ou esbarrar o cavalo nos freios, e esbarrado assim,
mesmo sem virar a cara para mim, mas abaixar um pouco a cabeça e ficar escutando e meditando o meu conselho. Ou quando um daqueles jagunços mais velhos recomendava a qualquer rapaz como era que deviam de ter cautela no lidar com as armas de conjunto e com a munição nas canastras, pois de tudo calados cuidavam, porque então, em sentir, era como se fosse coisa de paz, arranjos miúdos em casa da gente. Ou mesmo quando eu avistava um daqueles catrumanos, gente toda trazida, deportados por mim da terra deles. Esses me davam estima? Ah, acho que me achavam. Antes teriam um admirado receio, ou medo maior. E tinha uns, como digo ao senhor, que relembro tudo. Esse Assunciano, quando se falava em fogo, ele já ficava com o corpo para diante meio entortado, e que ele era magro, mas ovante, barrigudo mediamente, e de um chapéu simples, mas um pouco mais enfeitado ou novo. Ele já demonstrava mirar de boba inveja. Meus fios. Mas não durava daí menosmente. Eu esquentava outra vez meus altos planos, mais forte. Eu refervesse. Eu era assim. Sou? Não creia o senhor. Fui o chefe Urutu Branco, depois de ser tatarana e de ter sido jagunço Riobaldo. Essas coisas larguei. Largaram de mim na remotidão. Hoje eu quero é a fé, mas a bondade. Só que não entendo quem se praz com nada ou pouco. Eu não me serve cheirar a poeira do cogulo, mas quero mexer com minhas mãos e ver recrescer a massa. Outra sazão, outros tempos. Eu ia pra sofrer sem saber. E veja, se vinha, eu comandei. É guerra, mudar a guerra, até quando onça e couro? É guerra. Todos me aprovavam, ainda mesmo que com o cantar. Olerê, baiana, eu ia e não vou mais. Eu faço que vou lá dentro, baiana, e volto do meio pra trás.
assim, aquela outra que o senhor disse, canção de Sir Luís, só eu mesmo, meu silêncio, cantava. Sofriado de minha soberba e o amor afirmante, eu senti o que queria, conforme declarado, que, no fim, eu casava desposado com Otacília, sol dos rios. Casava mais que nem um rei. Queria, quis. E de Adorim, o senhor cuida. Ingratidão é o defeito que a gente menos reconhece em si. De Adorim, ele ia para uma banda, eu para outra diferente, que nem dos brejos dos Gerais sai uma vereda para o nascente e outra para o poente, riachinhos que se apartam de vez, mas correndo claramente na sombra de seus buritizais. Outras horas eu renovava a ideia que essa lembrança de Otacília era muito legal e intrujã e que de Diadorim eu gostava com amor que era impossível. Mire e veja, o senhor se entende? Deixe avante, conto. Mesmo nos dias, o que era ir. Vir, corrijo. Até sem ter aviso nenhum, eu me havia do Hermógenes. Pressentidos todos os ventos eu farejava. O Hermógenes com o seu pessoal dele, que nem curvas colombinhando rastejassem, comprido, grosso, mas sem bulha, por debaixo das folhas secas. Mas eu estava fora de minha bainha. Às vezes eu acordava na metade certa da noite e estava descansado como se fosse alto dia. Vão da noite, quando o mato pega a adquirir rumores de sossegação. Ou quando luava, como nos Gerais dá, com estrelas. Luava para sobressair em azul de luz assim, só mesmo estrela muito forte. E chegamos. Aonde? A gente chega é onde o inimigo também quer.
O diabo vige. Diabo quer é ver. Ah, pois. Sincero, senhor, os campos do Tamanduatã, o inimigo vinha num trote de todos muito sacudido. Se espandongaram. Campos do Tamanduatã, o senhor aí escreva 20 páginas. Nos campos do Tamanduatã foi grande batalha. Não se instruiu que, nem não houve aviso. Dei guerra, como se quis, lei a lei e fogo a fogo. Era na força da lua. Tamanduatã é o Varjais, que de um topo de ladeira se avistava e pra lá descemos por encanado de cava, quase grota que a vertente entalha. Mas mais de 1000 bois, ou cavalos e éguas, uns 800, se carecesse, cabiam de bom pastar ali naquele baixadão de raso em raso. Ao muito escuro de uma banda existia um travessão de mato. Outro braço de mata da outra banda. Com que contornada essa mata, a gente estava sempre naquilo que Tamanduatã é, a enorme vargem. Porque para tudo quanto havia, o nome era aquele só, que Mata Grande do Tamanduatã e Mata Pequena do Tamanduatã e tudo. Por mesmo do Tamanduatã era a casa de fazenda de muitos antigos tempos, quando tinha tido sanzalas e um engenho de pau em pé. Mas já estava esquecida, arruinada em esteios e com restos de parede fechando matagalzinho em cima de montes de terra e pedras, e enfim de taperada. Bem sim que, por perto, assistia alguma pobre gente vinda, cultivando o quanto se via roça, milharais, feijoal, faceiro. Gente mal se viu. E do Tamanduatã era a vereda com seus buritis altos e a água aí da lambida, donzela de branca sem um calamim de barro. Disse que lá se pesca e gordas piabas. Por cima dela sei é de muito tiro. Tinha um coxo no chão, no campo. O gado ouvia e se fugia bravo. Às beiras daquela, minha gente galopou a vereda toda, Suzã, Jusã, feito estivessem sendo o surucuiú em fêmea percorrente doidada. E o inimigo dava para trás. Não achavam esconso. Assim é que se principiou.
E o inimigo dava para trás. Não achavam esconso. Assim é que se principiou. Ah, bem, como é que vou dar letral os lados do lugar, definir para o senhor? Só se há uso de papel com grande debuxo. O senhor forme uma cruz e traceje, que tenha os 4 braços e a ponta de cada braço, cada uma é uma, pois na de cima era donde a gente vinha e acava. A da banda da mão direita nossa, isto é, do poente, era a Mata Grande do Tamanduatão. Rumo a rumo, a da banda da mão esquerda, a Mata Pequena do Tamanduatão. A de baixo, o fim do Varjás, que era, em bruto, de repente, a parede da serra do Tamanduatão, feia, com barrancos escalavrados. Os barrancos cinzentos, divulgando uns rebolsos e relombos, barrancos muito esquisitos, como as costas de fila de muitos animais. Mas agora o senhor assinale, aqui por intermeio, de onde é a Serra do Tamanduatão e a Mata Grande do Tamanduatão, mais ou menos os troços velhos da casa de fazenda que tanto se desmantelou toda e rumo a rumo no caminho da serra para Mata Pequena, essas rocinhas de pobres sitiantes. Aí o senhor temos a vereda reclusa, repartiu plano, se esguelha da cabeceira do mato da Mata Pequena para casa de fazenda. E é alegrante verde, mas em curtas curvas, como no sucinto caminhar qualquer cobra faz. E tudo. O resto, céu é campo, tão grandes como quando no fim que ouvi só no estradalhar gritos e os relinchos e muita poeira de fugida e os cavalos se azulando. Mas primeiro, antes, teve o começo. E aí teve o antes do começo, que o que era a gente vindo e vindo bem, mal ao justo que para tão cedo assim aquilo não se esperava. A gente vinha acabando a Serra da Chapada, somente para dali descer e traduzir essas campinas à grandeza de Vargem. Deles, inimigos, não se tinha aviso nenhum, nem expiação. Eu podia saber. Eu era uma terrível inocência
e de tudo miúdo eu dava de comer a minha alegria. Assim, por exemplo, quando eu quis experimentar a valia de meus catrumanos, o dos anjos. Esse degozava de mostrar que tinha tomado entendimentos. Presto manejava. Achei graça no tirim-tintim ligeiro como ele recarregou a Comblain. Mas era uma arma sem trocha e muito envelhecida, abaixo de todas as menos, até com cano já gasto. Cheuca vê o arcabuz, mano, velho. Eu arrecadei. E nem queria entregar, conforme que disse triste. É a meia combleia. E escogitava na arma. Esse merecia. Que fossem arranjar para ele uma outra, com centã, rifle chapeado ou Winchester mão 27 ou carabina qualquer, bala de chumbo. E aí, o dos anjos me desofereceu o trabuco dele velho, mais que avexado, um menino manso me olhava. Mas Marcelino Pampa, acho que foi, quando a gente acabou de rir, pagou boa lembrança. Diz que num brugo a meio indo para o pique do morro, Medeiro Vaz tinha deixado guardado uma vez um feixe de armamento de soldados, que eram 5 fuzis Mauser, oleados bem num caixote, escondidos no fundo de um grande solapo no paredão. Se dizia. Tanto que lá em Bicho Mateiro não ia tirante macaco e que por tudo, por certo, deviam de estar de uso. Por que é que Medeiro Vaz escondeu? Por, no tempo, não ter servível munição. E agora se tem, que dê. Ah, pois. Eu disse ao senhor, eu não sabia do inimigo, nem o inimigo de mim. E nós vínhamos para se encontrar. Então, mas eu parei mais alto. Estive muito mais alto mesmo. E foi assim a sol. Pois logo a gente quebrou caminho, trepando em costa lá para aquelas burgueias. Os nenhuns fuzis não achamos adentro do cavernal, que era muito espaçoso, só com os morcegos que habitavam. E eu, por um querer, disse que ia subir mais até no cume. Poucos foram os que comigo vieram às alturas. Poucos, me lembro do Alaripe. Posto, pois, foi porque foi. Que estávamos já voltando, descendo do ponto do alto, o vento bobeando na cara da gente, e bela vista adiante, muito descrita. Caminhando mesmo, a gente tinha enrolado cigarros que não estava sendo asado de acender por via do encano do ar que ventainhava. Esbarramos. Alaripe bateu binga, mas, repronto, ele mesmo encolheu o corpo e apontou, exclamando surdo: "Ah, lá! No Quembembe!" O que
Quembembe, na linguagem da terra dele, vinha a ser, na virada, na tombada. Como com efeito, acolá, na serra do Tamanduatão, vertente abaixo, vinha um cavaleiro. E eram muitos outros. Eles, mas nós já tínhamos tomado recato. Machimé, eu disse. E o que eu senti? Não foi receio, nem estupor, nem arroxo. O que eu senti foi nada, coisa nenhuma em branco ao redor da minha movimentação. Quantos com que assim viesse, se guerreava, mas sempre um chefe é uma decisão. Falei, e quando mesmo dei tento, já tinha determinado as ordens justas, carecidas. Tudo atinado, o senhor veja e tal. Primeiro, que uns 3 homens fossem levar para aquela dita solapa do morro os que não eram mãos d'armas, que o menino Guigó, o cego Borromeu e a mulher do Hermógenes, que lá esperassem o final de tudo. E para isso, escolhi também o catrumano dos anjos, que logo vi que bem escolhi, portanto que ele, na primeira coisa que pensou, foi na quantia de comida que para ele se deixasse. Daí, o da guerra, exato, muito singelo, repartia a gente em 3 jongos que íamos descer a serra em diversas bocainas diferentes. Eu com o meu normal rente, João Ganhar da banda da mão direita, Marcelino Pampa da banda da mão esquerda, eles fossem para ladear e revir e cometer, dando todas as retaguardas. Num átimo, discutido assim, o pessoal se arrumou para ir já indo, jagunço nunca dilata. Mas os de João Guanhá e os de Marcelino Pampa, primeiramente que deviam de longe. Eu, com os meus, tinha mais tempo, convinha mesmo retardar. Estive contando os cavalos. Te arma bem, tia Dorim, eu disse. Te arma bem, mano, meu mano. Por que foi que eu disse? Então, o senhor me confere que eu ingrato não era e que nos cuidados de meu amor, de Adorim, sempre estava. E amor é isso, o que bem quer e mal faz. Apalpei meu selim, que minhas pernas esquentavam. Empunhei o parabelo. Alguns dos homens ainda aproveitavam a espera para comer o que tivessem, e um quis me obsequiar com a metade de uma broa de brote de se roer, e outro que trazia um embornal de couro cheio com cajus vermelhos e amarelos. Rejeitei, por mesmo que naquele dia eu estava de jejum quebrado só com uma jacuba. Nem quis pitar. Não por nervoso,
Mas eu sabia que era o minuto e não era a hora. E o do embornal com os cajus, sendo um João Nonato, diamantinense, decidido, agradável, me disse: Hoje, chefe, depois que se ganhar, com o bom gol se festeja? Oi, sim. E, de repente, eu disse dizer: Tu, menino, meu filho, tu vem adiante, mano velho, emparelhado comigo. Tu me dá sorte. Deixamos de esporas. Descendo na cava, por feliz a gente vinha em oculto. E justo, já embaixo, no principiar da várzea, era um capim com mais viço, capinzal do fresco de pé de serra. Capim mais alto do que eu. Nele, a gente se tapava. Coincidido que, permeio o verde dos talos, a gente via algumas borboletas presas num lavarinto, batendo suas asas como por ser. Caiu o açúcar no mel, porque igual também convém que podíamos ladear um tanto, e daí separei de cabeça um grupo de homens que iam em ir com o Fafafa. Esses avançarem primeiramente, como a certa isca, perturbando o cálculo do inimigo ao dar o dar. Respiramos tempo naqueles transitórios, de rechego, coçando as caras no capim em pontas que dava vontade de se espirrar. Só o rumor que se ouvia era o dos cavalos abocanhando. Eu tinha a pressa de um final, mas o que ia mora em mim era um lavourar de paciência, talento com que eu podia ficar retardando lá a toda a vida. Safas que eu podia dar também um pulo enorme, sustirado repentinamente. Vi o que guerreia é o bicho, não é o homem. O capinzal repartia tudo diverso. O abafo do ar e o fresco de lugar de gruta. Frio e calor, lado de um outro. Nas finas folhas, mesmo da folhagem. Mas o calor vinha subindo, era pernas acima no meu corpo, o que os meus pés de tão quente suavam. E eu não enxergava o chão, mas o cheiro do lugar ali era de barro amarelo maçal. Suspensos no parar, mesmo, a gente se embalançava na cela, banda para banda, na suavidade essa, conforme temperação de que o espírito necessitava, sendo o muito quieto, para não assustar os pássaros que comem sementes no capim, porque o revoo deles havia de dar ao inimigo alto aviso no ar. Sobre isto, eu tirei um pé do estribo e ajoelhei no coxim da cela, porque era a hora de olhar. Mirei e vi como o inimigo vinha, as listras de homens, récua deles, passante de uns 100.
Tive mão em tudo, eles ainda estando longe. Fafafa encostou 2 dedos no meu joelho, como se até as mudas quisessem poder receber a ordem. Ele esperava um instante certo de meu respirar. Eu brinquei com a mão no arção. Vez de vez, todos e todos. Falo o dito de jagunço, que eles mesmos não conseguiam saber se tinham algum medo, mas em morte nenhum deles pensava. O senhor xinga e jura é por sangue alheio.